Bem, o calendário estabelece a data de hoje como sendo uma celebração da Páscoa. Mas o que é Páscoa? Qual é a origem da Páscoa? Você pode me acompanhar, por favor, na leitura no livro de Êxodo, capítulo número 12? Nós vamos ver os primeiros 14 versículos. Êxodo, capítulo 12, versículos 1 a 14. Eu tenho a versão bíblica NVI. Então diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão um animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar e ao comer estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias dos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Celebrem-no, comemorem-no. Bem, a palavra Páscoa provém do hebraico Pessah, que significa passagem ou passar por cima. E no contexto religioso judaico, Pessah refere-se à festa judaica da Páscoa, que celebra a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. O versículo número 11 que lemos agora, não precisa ler novamente, esta é a Páscoa, diz assim. A Páscoa, então, é uma celebração judaica instituída por Moisés, mas seguindo uma ordenança específica do próprio Deus. E o significado da Páscoa para os cristãos está diretamente relacionado à morte e ressurreição de Cristo. Falaremos sobre isso um pouco mais adiante. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib. O nome Abib significa o mês das espigas verdes, quando as espigas estão maduras, verde por fora, mas madura por dentro, mas ainda macias. E o nome Abib é antes do exílio babilônico. É o primeiro mês do calendário judaico. Êxodo, capítulo 1 e 2, que lemos também, não precisa ler novamente, o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Depois do exílio babilônico, no mês de Abib passou a ser chamado de Nissan, que corresponde ao período entre os meses de março e abril em nosso calendário. Na Torá, que é o livro sagrado do judaísmo, contendo os 5 primeiros livros, do Gênesis, do Levítico, do Número e do Deuteronômio, o mês é Abib, e o nome Nissan, portanto, tem origem babilônica. Então, resumidamente, vimos sobre a origem da Páscoa. Mas qual é o significado da Páscoa? Muitos anos antes da instituição da Páscoa, segundo alguns historiadores, 500 anos antes, Deus falou com Abraão sobre o futuro de sua descendência. Ele disse: o povo de Israel. O Senhor o avisou que os israelitas seriam peregrinos e oprimidos em terra alheia no Egito. E o ambiente em que estavam inseridos os israelitas no Egito era de profunda profanação ao Deus, ao Senhor nosso Deus.
E os egípcios eram idólatras, assim, politeístas, e adoravam criações, deixando de lado o que é mais importante, que é o Criador. Praticamente toda espécie de animal era considerada Deus para os egípcios. E além da idolatria dos egípcios, os israelitas foram forçados a fazerem trabalhos escravos, forçados na mão de Faraó. E o Senhor avisou a Abraão que o seu povo seria reduzido à escravidão e que também seriam oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria seu povo, libertando-o da opressão. Você pode me acompanhar, por favor, na leitura em Gênesis capítulo número 15, versículos 13 e 14? Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14 dizem assim: Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Amém. Mais adiante, em outro momento histórico, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e foi vendido como escravo. E acabou chegando no Egito. Ele foi comprado por, assim, um oficial, assim, do faraó, né? Potifar. E chegando lá, Deus estava com ele e imediatamente ele já foi, assim, muito agraciado e praticamente Potifar só sabia o pão que ele comia, o demais era tudo administrado, assim, por José. Só que as obras do inimigo pegaram, assim, criaram uma situação muito difícil. A mulher de Potifar tentou que ele deitasse com ela na cama, ele relutou no homem de Deus, e é honrado, tudo. E a situação, vocês sabem que foi criada assim, e José foi assim para o presídio. Potifar queria espatifar José. Então, chegando no presídio, com os judeus já estava com ele, assim, em todos os momentos, ele e o carcereiro se uniram e praticamente o carcereiro passou tudo, José cuidava dos presos e adivinhou um sonho de duas pessoas que tinham feito alguma, assim, irregularidade, e Faraó os colocou na prisão. Ele interpretou esses sonhos, o copeiro sobreviveu e o padeiro morreu. E o copeiro disse a José: lembrarei de você, mas esqueceu. Foram 2 anos, praticamente assim, até que um dia Faraó teve o sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, das espigas assim formosas, das espigas mirradas, e ele interpretou com a graça de Deus esse sonho, e assim José foi levantado como governador do Egito. Então, depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José tornou-se o governador do Egito, ao liderar as ações que garantiram que o Egito estivesse assim abastecido de mantimentos em uma época de terrível escassez. Você pode ler em casa depois Gênesis 41, quando José interpreta o sonho, que significa 7 anos de fartura, 7 anos de dificuldade, de escassez. E essa terrível crise levou a casa de Jacó, pai de José, até o Egito em busca de alimento. Então eles descobriram que havia, assim, José sido exaltado por Deus naquela terra e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. Até a época de José no Egito, os israelitas eram bem tratados naquela terra estrangeira. Mas com a morte de José, o governador do Egito, o tempo foi passando e com a sucessão de novos faraós, a história de José foi esquecida completamente. E o povo que foi para o Egito, assim, com apenas 70 pessoas, cresceu bastante a ponto de amedrontar o faraó. Assim começa a opressão ao povo com trabalhos escravos. E o povo, então, o que faz? O que fazemos quando estamos em dificuldade? Nós começamos a clamar a Deus. E o gemido do povo chega até Deus. E Deus é um Deus que ouve o clamor daqueles que clamam por justiça. O Senhor, então, ouve, vê e se compadece com a situação em que se encontrava esse povo. Povo que logo seria chamado povo de Deus. Deus
não estava longe para que não visse essas coisas. Pelo contrário, ele permitiu que isso acontecesse e preparou um homem dentre o povo para libertar os oprimidos das mãos de Faraó. Esse homem foi Moisés. Moisés foi treinado por Deus durante 40 anos e o restante de sua vida ele passou com o povo peregrinando pelo deserto, ensinando os seus compatriotas, intercedendo por eles, recebendo a lei de Deus, selando aliança, entre outras coisas de extrema importância. No dia em que Deus decidiu punir os egípcios e seus deuses com as 10 pragas, não sobrou nada para aqueles que se achavam que isso seria impossível. E qual foi a última praga das 10? Foi a morte de todo o primogênito egípcio. O sangue do cordeiro pascal, que foi selado e aspergido nos batentes das portas, protegeram o povo contra o exterminador. Então, aqui, igreja, começa a nossa história para compreender essa festa tão importante para os judeus e para os cristãos. A origem e o significado da Páscoa judaica. Quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro, um cabrito assim macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abib, e aspergisse o sangue do cordeiro com hisopo, uma espécie de esponja, nos umbrais e nos altos dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assado ao fogo, acompanhada de pães asmos e ervas assim amargas. E com relação aos pães asmos, eram pães sem levedura, ou seja, sem fermento, porque o fermento representa a corrupção que leva ao pecado. Então, o pão sem fermento não se corrompe. E o Senhor fez uma seríssima advertência ao povo a respeito do fermento. Você pode me acompanhar no livro de Êxodo, capítulo número 12, versículo 15? Essa passagem diz assim: durante 7 dias comam um pão sem fermento. Do primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Deus falou direto, sem rodeios, de forma contundente. Os pães asmos deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo. E as ervas amargas estavam associadas ao sofrimento, à aflição dos tempos de escravidão. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, e com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Pois naquela mesma noite, Deus passaria sobre o Egito, conforme lemos no início, capítulo 12, versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos. Isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito. Em Êxodo capítulo 12, versículo 29, tem algumas passagens que vamos ler juntos. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. O significado da Páscoa está claramente registrado também no livro de Êxodo, quando lemos no capítulo 12, versículos 26 e 27. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. E assim, então, o povo curvou-se em adoração. Bem, mas e a Páscoa na época de Jesus? Os evangelhos trazem várias passagens assim que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Nosso Senhor era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Lucas registra esse fato em seu evangelho.
Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 42. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Jesus, então, pode ter subido com seus pais todos os anos. Mas o costume judeu especifica que o menino devia ser levado à festa 1 ano ou 2 antes de completar 13 anos, quando ele seria eleito filho do mandamento. E se tornava, assim, um membro adulto da comunidade religiosa dos judeus. Nessa época, assim, o cordeiro era sacrificado na área do templo, e seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. E era comum os judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo de Jesus se reuniu. Jesus e seus discípulos e se reuniram no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Jesus e seus discípulos compartilharam a refeição da Páscoa na noite anterior à sua morte no cenáculo. No cenáculo em Jerusalém aconteceram a última ceia de Jesus e o Pentecostes, eventos extremamente importantes para a fé cristã. O cenáculo, localizado em Jerusalém, ele é tradicionalmente identificado como a sala onde a última ceia ocorreu e onde, posteriormente, os discípulos se reuniram para esperar a promessa do Espírito Santo. Depois da queda de Jerusalém e da consequente destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi no Êxodo, já que não era assim mais possível, praticamente, realizar todo o ritual feito no templo. Bem, após a ascensão de Jesus, depois do seu sofrimento, ele apresentou-se aos apóstolos que havia escolhido e deu-lhe provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. E após essa narrativa, a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 12 a 14, nos informa que, então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Bem, mas qual é a importância do cenáculo nos dias atuais? Será que existe? Embora o cenáculo físico em Jerusalém seja um local de grande importância histórica e espiritual, o conceito de cenáculo também pode ser aplicado nos dias atuais. Por quê? Você pode perguntar. Porque o cenáculo representa a importância da comunhão, a importância da oração e da adoração na vida cristã. E também tem sua importância como símbolo de unidade. Assim como os primeiros discípulos se reuniam no cenáculo para buscar a presença de Deus e fortalecer sua fé, os cristãos de hoje também são encorajados a se reunirem em comunhão, oração e adoração. Como temos na nossa igreja aqui. Momentos preciosos como esse. Então, assim, seja na igreja, seja no PG, no pequeno grupo, ou em grupos de estudo, como temos agora o Projeto Legado, que foi anunciado no próximo domingo, todos estão convidados.
aqui em nossa igreja, grupo de estudo bíblico. E também, por que não dizer, tivemos na última quinta-feira no cinema, no Cinemark. Foi um milagre conseguirem a foto com todos que estavam lá, unidos de uma vez. Tanta gente que estava lá, unidos em oração com o mesmo propósito. Talvez eu não consegui falar com todos, e porque assim era muito restrito o horário, tudo, muitas coisas. Mas estávamos unidos num só pensamento, num só motivo, que era buscando a presença do Senhor, unidos em oração. E ainda em encontros informais, podemos assim estar reunidos, buscando esses momentos de oração. A mensagem do dia 10 de abril, contida no devocionário Os Cânticos de Jesus, que está adotado em nossa igreja nesse ano de 2025, referente ao Salmo número 48, encontramos as seguintes palavras em destaques para a beleza da comunidade. Quando esse salmo foi escrito, a cidade de Deus era Jerusalém, contendo o Monte Sião, com o templo, lugar de expiação do pecado. Mas depois de Jesus, que foi o último templo e sacrifício pelo pecado, a cidade de Deus se torna uma comunidade de fiéis, tanto no céu quanto na terra. A comunidade do povo de Deus deve ser a alegria de toda a terra. Uma sociedade humana alternativa baseada no amor e na justiça e não no poder e na exploração. A Jerusalém terrena, na verdade, nunca atraiu muito as nações, mas a comunidade transformada em crentes em Cristo, sim. Assim, eu oro com estas palavras. Senhor, ajuda-me a ser uma parte pequena, mas importante, em tornar a minha igreja bela para todos em torno dela. Amém. Bem, mas e a Páscoa para os cristãos? Jesus é a Páscoa. O profeta Isaías profetizou acerca do Messias, dizendo que como um cordeiro ele foi levado ao matador. Está lá no livro de Isaías, do profeta, capítulo 53, versículo número 7, que diz assim: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. João Batista, falando a respeito de Jesus, fez essa importante declaração. Está contida lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, então, foi traído, preso, crucificado durante a festa da Páscoa. Em Jerusalém, tudo isso ocorreu considerando seu dia como sendo uma sexta-feira. Então, isso significa que na quinta-feira à noite, Jesus e seus discípulos comeram o cordeiro pascal em Jerusalém. E aquela foi a última ceia pascal. A última. Porque depois daquela ceia, a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Aquela foi a última ceia, então. Porque após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O cordeiro de Deus seria sacrificado em um sacrifício definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Ao invés da carne assada do cordeiro e dos pães asmos, das ervas amargas, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho, em memória dele. Ao comermos o pão, como fizemos aqui hoje, nos lembramos do seu corpo dilacerado pela maldade humana, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor. Ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. E Paulo, o apóstolo, foi claro, muito claríssimo, quando escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal,
que foi sacrificado. Como podemos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Dessa forma, nós, cristãos, não celebramos a Páscoa uma vez por ano, entre os meses de março e abril, mas nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo, em memória do seu sacrifício no Calvário. Ali, seu sangue foi derramado, satisfazendo a justiça de Deus, impedindo que seu povo fosse lançado em condenação eterna. Bem, um parênteses aqui agora, mas e o coelho? E os ovos? E os chocolates? O mundo corporativo, o mundo dos negócios, posteriormente à Páscoa, incorporou esses elementos, coelho, ovos e chocolates. Algumas pessoas, provavelmente até conhecidas nossas, que não professam a fé e que ainda não tiveram uma vida entregue ao Senhor Jesus, não caminham com Ele, elas defendem o uso de tais elementos, alegando que o ovo significa o início, o começo, a origem de tudo. É o que alegam. Quando incubado, dele sai vida, porque nele está contida a vida. Mas em Cristo Jesus não está contida a vida. Por quê? Porque Ele é a própria vida. E no Evangelho de João, encontramos essas palavras, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em relação ao coelho, eles substituíram o cordeiro pelo coelho como símbolo da fertilidade. Conforme informações disponíveis, só curiosidade, dizem que o coelho chega a produzir até 110 filhotes por ano. E daí? Até onde moramos, eu e a minha esposa, tem um grupo de WhatsApp, e um dos grupos é um grupo comercial. E postaram uma foto lá, no formato de um ovo, mas em tecido, decorado, com um bolsinho, com chocolate, um coelhinho, um ovo e, pasmem, uma cenoura também. Com a chamada embaixo, acompanha uma cenoura. Até mais um elemento foi incorporado. Bem, mas quanto ao chocolate? Talvez a melhor explicação seja que, associado aos outros elementos, seja ótimo para o comércio. Seja como for, esses elementos não possuem qualquer ligação com a Páscoa judaica ou com a ceia do Senhor. Nada a ver. Assim, como sugestão, devemos aproveitar essa data, onde muitas famílias estão reunidas, e sendo que algumas pessoas talvez não tenham o devido conhecimento, para explicar, conforme o entendimento de cada um e a aceitação, o verdadeiro significado da Páscoa. Desde a sua origem, apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus, até a sua consumação no Calvário, onde correntes foram quebradas. Além disso, devemos estar confortados, todos nós, na promessa de que o pleno significado da Páscoa será completamente cumprido no novo céu e na nova terra. Ali, o povo de Deus estará totalmente livre do pecado, e nossa comunhão com o Redentor escolhido será aperfeiçoada em toda a plenitude. Na carta à igreja de Laodiceia, no capítulo número 3, versículo 21, temos a seguinte expressão poderosa: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Estou terminando, mais 5 minutos no máximo. Bem, para encerrar, eu tenho uma breve história. Não é nem uma breve história, é um conto. Que eu encontrei no Presente Diário, que tem momentos devocionais, no dia 17 de abril do ano de 2017.
E diz assim, então, essa breve história. Quando eu era criança, na segunda-feira, logo após a Páscoa, não havia aula na escola onde eu estudava. Isso devido à comemoração da Pascuela. Pascuela? O nome soava engraçado, mas para as minhas preocupações da infância, o feriado estendido até que era muito legal. O suficiente para que eu nem me importasse com o significado daquela palavra. Depois, cresci, aprendi que a Pascuela é uma pequena Páscoa. Ela é uma extensão da Páscoa, uma continuidade dos festejos. E é celebrada no dia seguinte, ou no próximo domingo, ou ainda em toda a semana após a Páscoa. A data parece-me que ainda é comemorada em algumas instituições brasileiras e em outros países, notadamente na Europa. A Páscoa é uma época tão especial e carrega um significado tão importante e precioso que merece ser comemorada, digamos, sendo estendida. Por quê? Porque ela nos lembra a passagem do antigo para o novo, da desesperança para a esperança, da dúvida para a certeza, do abandono para o acolhimento, da solidão para a comunidade, do medo para a coragem, da fraqueza para a força e da morte para a vida. A morte provou que o Senhor Jesus era humano e a ressurreição provou que Ele é Deus. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, quando voltaram do sepulcro, contaram essas coisas aqui para os apóstolos. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 6 a 8, penúltima passagem de hoje. Diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Igreja, celebrar a vitória em Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, nos dá a possibilidade de vivermos de modo significativo diante de Deus e também da humanidade, certos de que diariamente podemos desfrutar da graça renovadora e restauradora de Deus. Quando o Senhor Jesus encontrou os seus discípulos, mostrou que estaria com eles no cotidiano, ao comerem, ao beberem, ao trabalharem. E a última passagem de hoje, curta, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, na parte B, tem essa afirmação: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sua presença os tocou profundamente e trouxe coragem, renovação, vigor e esperança. Houve vida. E a vitória de Cristo em meio ao sofrimento também pode nos encorajar quando estivermos passando por dificuldades. Por isso, amanhã, na segunda-feira, após a Páscoa, a ceia do Senhor, não deixe apenas o doce sabor do chocolate em seus lábios, mas tenha consigo o sabor da vida que Cristo nos dá em todos os dias. Assim que possamos refletir sobre o que Deus nos falou através dessa poderosa mensagem. Quero convidá-los agora, assim, a estar mais ainda em sintonia nesse encerramento. É momento de oração. Nós ouviremos um louvor em seguida, mas aproveite este momento para refletir com gratidão no coração por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez sem sermos merecedores de nada.
Foi unicamente pela sua graça, misericórdia, que ele se compadeceu de nós. Ele foi o Cordeiro sacrificado. E hoje nós desfrutamos dessa bênção, da graça do Senhor, através desse imenso sacrifício. Por isso agora, nesse momento de encerramento, eleve seus pensamentos ao Senhor. Vamos estar em oração agora, contritos. Deixa o almoço para depois. Vamos agora estar compenetrados aqui, aproveitando esses momentos aqui, para buscarmos a presença de Deus, com gratidão no coração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muita gratidão temos no coração por esse momento que estamos vendo aqui, por tudo que vivemos hoje, Pai. Que o Senhor possa derramar as bênçãos por cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã que aqui está, aqueles que estão online também, receba a extensão, essa bênção do Senhor, e agradecer ao Senhor por tamanho sacrifício, porque foi através dele que temos essa liberdade, e temos assim a garantia da vida eterna em Cristo Jesus, se seguirmos os seus caminhos, os princípios que ele estabeleceu. Por isso, Pai, abençoa cada vida. Aproveita esse momento aqui, amado irmão, amada irmã, com gratidão imensa no coração. Senhor, só o Senhor é digno de ser louvado. Toda honra, todo louvor, toda glória seja dada a Ti, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por todos nós. É assim, com o coração contrito e agradecido, que nós oramos em nome de Jesus.